Oi, gente, boa noite. Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Mais um programa, hoje o último programa do ano, galera. Programa especial hoje. Oi, Lanzoni, tudo bem? Fala, Fran, tudo tranquilo? Falar hoje, o programa era especial, tinha que vir de branco, pá. Aí então, já que tem que fazer, o cenário vermelho não ajudou muito, mas viemos aqui com a toquinha. Gente, colocou até a toquinha, olha que bonitinho. É pra disfarçar, sabe? Porque o gordo não fica bem de branco. Então as pessoas vão olhar mais pra troquinha do que pro... Brincadeiras à parte. Só um detalhe, a toquinha quase que não tá servindo. Viu? Então, é da minha sobrinha. Mas brincadeiras à parte, a gente preparou um programa super especial hoje. Marquinho, hoje na parte de produção, deu show para trazer tudo sobre uma retrospectiva do que aconteceu no esporte ballroommense esse ano, hein, Fran? E você confere agora, então, o que vai rolar no nosso programa de hoje, galera. É isso aí, gente. Hoje tem uma retrospectiva especial falando do nosso Bauru Basquete, nosso vôlei Bauru, nosso Norusca também. Quem quiser participar com a gente, participa através do nosso Facebook ou através do WhatsApp que vai aparecer aí na tela pra você, galera. Vamos começar, Lanzoni? Que eu não quero começar, não. Vamos lá, vamos falar de Norusca primeiro? Vamos falar de Noroeste, galera. O que você achou do ano do Noroeste? Um ano em que a equipe poderia ter conquistado alguns objetivos maiores. Na Série 3 acabou decepcionando e muito. E a gente vai ver nessa retrô que a equipe nordestina teve alguns erros. Vamos ver, tentar analisar o que aconteceu até para projetar 2018. Bom, a gente começa então com uma perspectiva do técnico Sangalletti, apresentação dos uniformes, a perspectiva para o ano do Norusca, e a gente vê aí o primeiro vídeo com a entrevista dele. A gente já vem treinando há 2 meses, né? A gente vem já entrosando aqui a equipe já está pegando uma maneira de jogar, bem organizada, isso é importante. Mas a gente começa assim a 70% aí até próximo do 100%, porque é um campeonato curto, 4, 5 meses, né? A gente chega na final, 4 meses. Então a gente tem que estar pronto para poder enfrentar as equipes igual para igual. Os atletas se assimilaram muito rápido, né? Que a gente quer que eles demonstrem isso dia a dia e que se organizem dentro de campo. Então a expectativa é sempre de vitória e de conseguir levar o Noroeste para uma 2. A gente fez um trabalho muito bacana, tá, desde o dia 5 de dezembro o time está treinando, o elenco foi montado com muito critério. Eu queria deixar os parabéns para o Emerson, nosso diretor, o Sangalletti e o Mosca, que atuaram diretamente na montagem desse elenco. E eu acho que a expectativa é muito boa, nós vamos colher bons frutos esse ano, se Deus quiser. O planejamento é a gente disputar essa Série A3 agora, o Campeonato Paulista, obviamente focados no acesso, mas o objetivo principal, primeiramente, é classificar entre os 8. E depois, no segundo semestre, a gente vai manter aí boa parte desse elenco para a disputa da Copa Paulista, buscando ou o título ou o segundo lugar, que nos dará direito a disputar o Campeonato Brasileiro da Série D o ano que vem. Bom, vimos aí muitas metas, falando muito de elenco. O que você achou do elenco? Então, Fran, o elenco, eu não vou negar. No início se mostrou um elenco que poderia render alguma coisa. Só que era um elenco muito jovem que precisava chegar a algumas peças experientes. Sentiu muita falta dessa peça experiente. E um fator que foi decisivo, e para mim foi o principal erro da equipe. E a gente vê que a equipe está tomando muito cuidado agora nessa pré-temporada para 2018. O fator físico pesou muito. A equipe nordestina teve vários jogadores lesionados. Chegou a ter 8 jogadores do departamento médico ao mesmo tempo. Tudo isso porque, na minha opinião, a gente teve um erro de planejamento na questão da pré-temporada. A equipe estava sentindo uma ausência danada do Diego Kamimura, experientíssimo, preparador físico, que tem uma proposta do Japão irrecusável, foi para lá. E a equipe sentiu demais.
começou até bem a Série A3, teve um bom início, porque, diferentemente do que várias equipes, teve uma pré-temporada pelo menos, mas no decorrer do campeonato, o esforço demais na pré-temporada acabou prejudicando a equipe. E a gente tem a coletiva também com o Estevão, falando da permanência do técnico Sangalletti. É justamente nesse momento de ausência. E as metas para o próximo campeonato. Eu acho que pelo histórico de sucesso que a gente teve no começo da competição, a gente acabou invertendo e atrapalhando um pouco, confundindo a realidade do Noroeste, tá? Quando eu e o Mosca assumimos o clube ano passado, a gente estava a ponto de fechar as portas. O Sangalletti, obviamente, ele fica. A gente entende que o Sangalletti vem trabalhando muito bem a parte técnica, a parte de qualificação pessoal dos jogadores e tudo mais. E o grupo realmente mostra que está fechado e o grupo realmente abraçou a causa do treinador. Então são fatos que nos qualificam a situação de mantê-lo como treinador. A gente está aqui para colocar a casa em dia. Se der para ganhar, nós vamos ganhar. Se der para classificar, nós vamos classificar. Se der para subir, cara, tá fora do contexto. Nós acreditamos que dentro do pouco que a gente consegue administrar, é um time que briga para classificar. Fora isso, pessoal, infelizmente, não vai acontecer. Eu assumi com o compromisso de colocar a casa em dia. Doa quem doer, haja o que houver. Nós vamos largar esse clube em condições de brigar daqui para frente. Fran, essa coletiva é um momento especial, porque é justamente na semana contra o clássico contra o Marinha. E era uma semana decisiva porque poderia ser um divisor de águas para ambas as equipes. E é justamente naquele momento que eu falo que a equipe tinha 8 ausências e que sentiu muito. Então a equipe até começou bem, porque, querendo ou não, teve uma boa pré-temporada. Quando eu digo boa pré-temporada, teve muitas equipes que juntou os jogadores faltando 15 dias para começar o campeonato. Noroeste não, Noroeste teve alguma preocupação, começou a trabalhar em novembro, você não começou até a trabalhar mais cedo. E a carga, infelizmente, no meu modo de entender, acabou sendo exaustiva demais. É importante você ter uma pré-temporada, mas é importante também dosar para os atletas não acabarem acontecer o que aconteceu esse ano. A gente sofreu muito a questão física e era justamente nesse momento. E nessa pressão, mais pressão para o técnico também. É justamente isso que a gente vai ver, a queda do Sangalletti, né? A gente tem entrevista com o jogador Michael Douglas falando disso um pouquinho. Chateado com essa situação, né? Ninguém gosta de passar por uma situação dessa, né? Mas a gente tem que mostrar lá dentro. Não adianta eu vir aqui, falar isso, aquilo, a gente tem que trabalhar e conseguir um resultado positivo novamente e voltar a caminhar rumo às vitórias. A gente quer sair dessa situação quanto antes possível, né? A gente, mais do que ninguém, a gente sente muito, cara. Eu levo sustento daqui pra minha família depende disso aqui. Isso me chateia demais, me entristece muito estar passando essa situação. A gente entende a torcida criticar, a gente entende eles estarem, mas o grupo, mais do que nunca, a gente quer sair dessa situação. Essa situação não é confortável para ninguém. A gente vai trabalhar, mais uma vez, não tem muito o que falar. A gente tem que trabalhar e buscar as vitórias novamente. Vimos aí o Michael Douglas falando do Sangalletti após a queda, né? E logo depois já veio o Vitor Hugo. Vitor Hugo foi uma boa escolha para o momento? É a escolha óbvia para o momento, porque é sempre o cara que vem para apagar o fogo na equipe nordestina. E o Vitor Hugo tem bons trabalhos quando ele assume, assim. Ele até fica meio chateado quando a gente fala isso, mas o Vitor Hugo é aquele cara que dá aquele chacoalhão no elenco para dar aquele sprint final, ou para tentativa de um acesso, como foi na Bezinha, por exemplo, que o Vitor Hugo fez isso e o Noroeste conquistou o acesso para A3, ou então para fugir de rebaixamento, como foi esse ano. E aí o técnico, que tem uma história gigantesca no Noroeste, acabou chegando
ao clube depois dessa derrota para a Portuguesa Santista, que acabou culminando com a queda do Sangalete. Vamos ver a entrevista com o Vitor Hugo, então, novo técnico do Noroeste. Temos que continuar o trabalho, temos que tentar, de todas as formas, tirar o Noroeste dessa situação. E para tirar o Noroeste dessa situação é só eles que vão jogar, né? Então não adianta, eu falei para eles, aqui não tem mais menino, aqui tem homens, se precisar trabalhar um pouquinho mais, vamos trabalhar, se precisar descansar, vamos descansar para que a gente retome assim, um bom nível de atuação e consiga os resultados para a gente sair dessa posição que realmente é uma posição assim que deixa todo mundo com a cabeça quente. Bom, entrevista aí, Lanzoni, com o Vitor Hugo, né? Boas perspectivas, mas o time acabou não correspondendo, muitos empates, algumas derrotas amargas, assim, né? Na A3 foi difícil, foi sofrido, mas na Bacia das Almas a equipe conseguiu o resultado lá em Monte Azul e ficou para A3. Então esse é o primeiro momento do Vitor Hugo, ele conseguiu o objetivo, mas repito, foi na Bacia das Almas, a equipe ficou na Série A3. Na sequência, monta-se um novo elenco para a Copa Paulista, aí num contexto diferente do que era no início do ano. Os irmãos Mandarite chegando ao clube, chegaram a um acordo com o presidente Esteban Pegoraro, entregar essa nova diretoria, e junto com essa nova integração a gente sabe que houve um aporte financeiro e novas ações de marketing acontecendo, a chegada da Red Panther, e montou-se um bom elenco para disputar a Copa Paulista. Na Copa Paulista, na primeira fase com o Vitor Hugo, acabou não dando certo, chegou o Tuca Guimarães. Vamos para a apresentação então do Tuca, vamos ver uma entrevista com ele. E agora vem para a equipe do Noroeste, né? Um gigante do futebol, a gente sabe disso, uma equipe com uma torcida apaixonada, numa cidade maravilhosa, é um patrimônio do futebol. E espero dar sequência no trabalho, espero que aqui as coisas funcionem, espero que a gente ainda na Copa Paulista consiga resgatar um momento importante dentro da competição para garantir aí degraus mais altos, mas para isso agora a gente tem que conquistar essa vaga no G4 de forma definitiva para depois estabelecer um plano de voo dentro da competição. Eu acredito em organização, eu tive a felicidade, né, de já ter disputado em São Paulo a Série A1, a Série A2 e a Série A3, né, cara, e para mim não tem diferença, claro, você vai ter uma diferença técnica em função de valores investidos, talvez, mas a organização do jogo, quando ela é pertinente à tua equipe, e o Corinthians vem mostrando isso na Série A do Brasileiro, para mim o Corinthians hoje é a única equipe que do primeiro ao último minuto é organizada, e por isso essa campanha, eu acredito que isso se traduz no nosso degrau também. Eu acho que uma equipe organizada, uma equipe equilibrada leva muita vantagem. E é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar ter uma equipe equilibrada, uma equipe que entenda os momentos da competição e do jogo para tirar partido disso e estar sempre disputando o título. Bom, veio o Tuca Guimarães, muito se falou que o time melhorou, realmente melhorou, Lanzoni? Melhorou. A equipe encontrou uma maneira de jogar, teve um novo DNA, e a gente viu muito bem o Tuca. O que acabou acontecendo no final da Copa Paulista foram duas coisas que prejudicaram muito o time nordestino. Erros individuais, o jogo contra o 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, o Thiago Félix, infelizmente, acabou tendo falhas bizonhas que decretaram a derrota nordestina. Não dá pra gente tampar o sol com a peneira. Esses erros do Thiaguinho lá em Piracicaba foram duríssimos demais para a equipe na campanha da Copa Paulista. E outra situação que também foi complicada de erro individual foi a atuação do Ferreira, que talvez tenha sido o melhor jogador da equipe nordestina durante toda a Copa Paulista, mas no jogo específico contra o Linense, o Ferreira foi mal demais. E nesse jogo, quem estava sendo comandado, o comandante da equipe, era o Marcelo Santos Jacutu, que estava em viagem em Xangai por conta das licenças que ele estava tirando com a FIFA. E o Marcelo Santos acabou não trazendo a equipe que é ideal para aquele jogo. Trouxe uma equipe que o Tuca tinha montado contra a Ferroviária, que encaixou contra a Ferroviária, mas contra o Linense a equipe não encaixou, ele não mudou o que ele tinha que mudar na equipe, e nas falhas individuais do Ferreira, a equipe nordestina tomou 2-0 e pouco pôde fazer e ficou de fora logo na primeira fase da Copa Paulista, apesar de ter um bom elenco.
Vamos ver a entrevista com o Marcelo Santos então, galera. Nós vimos de uma vitória contra a Ferroviária e um bom desempenho da equipe, então nós não vimos o porquê de mexer na equipe que havia vencido o jogo da Ferroviária. O Tuca esteve no trabalho ainda da segunda e da terça-feira e nós alinhamos a continuidade da semana, então eu tinha total autonomia para escalar a equipe que ia em campo, tanto que no primeiro tempo, quando nós encontramos dificuldade, a alteração que eu já fiz foi algo que eu visualizei dentro da partida e nós precisávamos tentar agredir o adversário porque tínhamos 2 gols negativos, né? Então não tinha nenhum problema com relação à escalação da equipe. Bom, só para terminar, quais expectativas para o próximo campeonato? Agora são outras expectativas. A equipe está montando um primeiro elenco com um pouco mais de recurso. Já dá para perceber diferenças no time que está se montando para 2018 que montou para a Série A3 de 2017. A gente vê nomes, até mesmo como o próprio Rodrigo Tiwi, que foi criticado durante a Copa Paulista, mas é um nome que vai ser um fator diferencial, na minha opinião, na Série A3. O nível da Copa Paulista é maior do que o nível da Série A3. E erros que foram cometidos no ano passado, eu já vejo sendo corrigidos para esse ano. A volta do Diego Camimura é super importante no aspecto físico. Ele é um preparador que, na minha opinião, no interior é um dos melhores e tem tudo para colocar a equipe do Tuca Guimarães numa melhor forma física para 2018. Eu estou muito esperançoso, é um trabalho que está sendo feito, não é garantia de nada, mas a filosofia, tudo que você tem que fazer no papel para dar certo, esse ano a equipe novetina está fazendo uma pré-temporada que não está sendo desgastante para os jogadores, eles estão entrando em forma, no ritmo que tem que ser, e eu espero que dê resultados. Não só eu, mas toda a massa novetina, espero que dê resultado mais para frente, só detalhar. Esse ano também com um investimento maior, volto a repetir, dos irmãos Ondavit. Bom, boa sorte para o Noroeste, então, que vem um bom campeonato. E agora a gente vai falar do vôlei Bauru. Vamos falar das meninas do vôlei Bauru, que teve várias mudanças durante o ano, mas teve um ano bem legal. Vamos começar com a entrevista da Brenda, pós-jogo contra a vitória contra o Rio do Sul, né? Era uma vitória importante, porque era a 4ª vitória seguida da equipe e a entrada no G4 da Superliga. Vamos conferir então, gente. Bueno, fue un juego tranquilo, gracias al Señor. Estoy machucada, mas nos sentimos muy agradecidos de haber ganado este partido. Nos queda Brasilia todavía y Osasco. Y nos vamos a enfocar en esos 2 partidos para ya empezar los playoffs. Dios mediante. Entrevista com a Brenda, que jogou demais, né, Lanzoni? Jogou demais, foi um prazerzaço para Bauru ter a melhor líbero do mundo jogando aqui. Era uma sequência muito importante da equipe. Logo depois dessa partida contra Rio do Sul, a equipe viajou para BH e fez um jogo espetacular frente à equipe do Camponesa Minas. Eu confesso que foi o melhor jogo que eu pude acompanhar de um voleibol, onde as duas equipes fizeram um jogo de xadrez fantástico. E foi um momento muito importante da equipe bauruense. Com a derrota lá em BH, a situação ficou um pouco mais complicada, tanto é que perdeu a 4ª colocação para o Minas e acabou ficando no 5º lugar após a derrota no jogo contra o Osasco. E o Kivek conversou com o pessoal da TVC para falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai ver então a entrevista com o Kivek falando um pouquinho da derrota e dos playoffs, né? Que depois veio os playoffs. Na verdade, já o próximo jogo começa o próximo campeonato pra gente, que é o playoff de quartas de final. Então a gente tem agora uma semana aí de preparação para um jogo dificílimo, que vai ser Minas, né, que é o nosso adversário agora. Estudar a equipe do Minas, ver quais são as nossas estratégias para tentar sair com a vitória desse jogo. Bom, Lonza, veio os playoffs contra Minas e infelizmente Bauru não conseguiu a classificação. Não conseguiu a classificação em 2 jogos completamente distintos. O primeiro jogo lá na Arena Minas foi um jogo onde Bauru teve tudo para vencer. Se mostrou um belíssimo nível de voleibol, uma questão de volume impressionante.
E foi o jogo que, na minha opinião, que mostrou que ele tem sim um lado tático. Com a questão do câmbio defensivo, ele foi muito feliz, colocou a Arlene no fundo de quadra para ter mais uma passadora, estabilizou sua linha de passe e teve um poderio ofensivo gigantesco com a Bruna Honório, que foi uma jogadora sensacional nesse confronto. Na partida aqui em Bauru, tudo que ele foi bem na questão tática, ele acabou pegando no lixo e jogou fora. Ele veio com a Mari de titular na ponta, e com todo respeito, vai ter muita gente que vai me xingar nas redes sociais, porque tem muito fã da Mari, mas ela é uma ex-jogadora em atividade, e ela sentiu muito ritmo nesse jogo. Minas explorou muito a questão da Mari na entrada de rede, e a equipe do Minas saiu com 2-0 na panela. Uma derrota doída, mas foi uma boa temporada da equipe bauruense. Bom, a gente vai ver então a entrevista com a Arlene e com a Bruna Honório pós-desclassificação, né? Era o último jogo da Arlene também, estava encerrando sua carreira. Ou não. Foi super legal ter feito parte desse projeto Bauru. E tenho muito a agradecer a todas as pessoas, aos torcedores, aos amigos que eu fiz aqui na cidade, né, a nossa diretoria, todos os nossos patrocinadores, porque eles nos apoiaram do início ao fim, sabe? A gente agradece muito, esse ginásio está lotado, vocês virem prestigiar. Nossa temporada acabou, mas uma próxima está aí, e a gente agradece muito que o calor de vocês com a gente dentro da quadra é uma coisa que a gente não consegue nem explicar, mas a gente agradece muito. Obrigada, viu? Vimos aí a entrevista da Bruna, da Arlene, que estava encerrando sua carreira, mas decidiu voltar atrás porque a gente sente, né? Que bate no coração aquela vontade de jogar e voltou, né? E voltou e a Bauru ofereceu, na verdade, para ela, no primeiro momento, um cargo na comissão técnica. Só que aí, até vendo as opções no mercado para líbero reserva, falou: Arlene, por que não mais uma temporada? No começo foi só paulista, mas já logo no início do paulista, você está bem fisicamente, vamos fazer até o final da Superliga. Foram essenciais essas duas entrevistas, porque a Arlene é uma baita numa personagem nessa equipe do Vôlei Bauru. É uma jogadora que tem uma história fantástica, e foi um momento muito especial para ela, apesar de não ter sido a última partida dela, mas várias jogadoras fizeram um verdadeiro tributo a ela, já que inclusive estava no Camponesa Minas, ela pediu a palavra e pediu para o ginásio inteiro bater palmas para ela, porque na seleção brasileira foi uma jogadora que fez esse papel de ser a mãezona de todo mundo no final do ciclo dela de seleção brasileira. Então tem muita história e na minha opinião, vale a pena sim você contar ainda com a Arlene, apesar da questão da idade. E a Bruna Honório foi a jogadora, na minha opinião, que foi a destaque do ano passado. Tinha tudo para ficar em Bauru e apareceu nos 49 do segundo tempo uma belíssima proposta do Pinheiros. Bauru, que já sabia que ia acontecer, ia perder um patrocínio master, que na verdade ia investir mais na base, acabou preferindo não igualar a proposta e perdeu uma jogadora que, na minha opinião, foi a melhor jogadora do ano passado. Bom, falando em patrocínio master, a gente tem entrevista com o Reinaldo e o Vanderlei, falando justamente a saída do grupo Mandalite do projeto do Bauru, né? O Master. Saindo do Master, mas continua a todo vapor. E falando um pouquinho do projeto de base para o esporte bauruense. Não digo que é uma saída do grupo Mandalite de patrocinador Master. Na realidade, a gente está abrindo o caminho para que novas empresas que precisam do marketing esportivo, que vivem do varejo, para que possam assumir uma cota master dentro do Vôlei Bauru. Eu sou presidente e vice-presidente do Vôlei Bauru, parceiro do Adriano em tudo isso que a gente criou juntos. Então a gente não ia jamais deixar algo e acabar de uma hora para outra. O projeto que eles fizeram nos últimos 2 anos é inegável que teve um sucesso extraordinário. Você sair do nada, em 2 anos, você ficar entre as 5 equipes do Brasil, num campeonato tão competitivo como é a Superliga de Vôlei, já mostra um sucesso por si só. Bauru não pode ter 2 equipes de ponta como tem o vôlei e o Bauru e não ter a criançada, a gente colocando a molecada participando disso.
Bom, voltamos, Lanzoni. Essa saída do Mandalite deu uma insegurança pro grupo? É aquela saída e não saída. Porque, na verdade, o grupo Mandalite continua muito forte no projeto do voleibol, mas a situação é que hoje há um entendimento, e na minha opinião está certo isso, tanto é que mais pra frente vai ser assunto aqui, mas o projeto do vôlei já merecia ter uma grande corporação sendo patrocinador máximo, já não precisava ser mais uma empresa bauruense, que nem o Bauru Basquete. Não precisa ser empresas bauruenses a patrocinar para ter essa grande cota master. É claro, quando for possível ser uma empresa bauruense, é o útil ao agradável, porque acaba levando o nome de uma empresa da região. Mas a gente sabe que um aspecto financeiro e na crise econômica que o país está, é uma situação complicada para as empresas da cidade. E então foi uma escolha, preferiram apostar nesse projeto de base, e principalmente no projeto social. E aí é a importância do Vanderlei. O Vanderlei é hoje o cara que cuida justamente dessa questão do projeto social, projeto esse que trabalha com 800 crianças neste ano e que para o ano que vem tem a pretensão de chegar a trabalhar com mais de 3.600 crianças. Um projeto que foi muito importante, por exemplo, o Vanderlei está nessa, que foi o Vanderlei que fez a união desse projeto, não só do vôlei, mas também com o pessoal do Bauru Basquete. Bom, gente, mas o vôlei Bauru não parou por aí. Teve a montagem da nova equipe, muitas jogadoras saíram, mas veio boas jogadoras, né? E um ícone é a Paula Pequeno. Vamos ver a entrevista com ela. Eu acredito que a atmosfera que eu vi aqui dentro, que eu senti quando eu vim jogar contra o time de Bauru, já me deixou bem animada, né? Eles tentaram um contato comigo há 2 anos, e aí tem também o fato de eu já ter trabalhado com o Marquinhos, o Fabiano, o Paulão, desde muito novinha, então a gente tem uma relação de confiança muito grande. O time que foi sendo montado, né, que passa confiança, são meninas novas, talentosas, todo mundo muito afim, né, de que o projeto dê certo, de que a gente consiga levar o time adiante, então todos esses pontos foram os principais para que eu tomasse essa decisão, né, e resolvesse encarar esse desafio enorme, que é levar Bauru até mais longe do que já chegou. Uma ótima contratação para Bauru, talvez a melhor, Lanzoni? Acabou se mostrando uma boa contratação. Ainda não teve o rendimento que se espera dela, até porque teve uma lesão, 2 lesões muito complicadas em momentos importantes da temporada. Vai ser assunto para logo mais a nossa análise do ano do vôlei Bauru. Mas foi uma baita contratação bauruense, isso daí não dá para negar. É uma jogadora que traz um crédito danado para o projeto bauruense, muda o patamar até mesmo perante as outras jogadoras na maneira de enxergar o projeto bauruense. Bom, a gente tem entrevista com a Tiffany, para quem não sabe, a Tiffany é a primeira trans no vôlei brasileiro, né? Assim que ela chegou, a gente entrevistou ela falando um pouquinho da sua cirurgia, um pouquinho da sua lesão, né, a sua recuperação, mas não sabia ainda se ia ficar no vôlei Bauru. A verdade sabia, mas não podia falar. Vamos falar a verdade. Mas aí ela conversou com o pessoal da TVC. Eu passei por uma cirurgia, né, há quase 2 meses atrás, e quando eu estava em recuperação eu caí no banheiro e machuquei minha mão esquerda. Então eu tive uma fratura no carpo e agora eu estou tratando também da fratura. Já era para mim estar começando a treinar. O futuro a Deus pertence, né? Mas a gente sempre, quando a gente dormir, a gente faz uma oraçãozinha pedindo que Ele escute nós, né? E que eu possa ficar no Brasil mesmo e aqui no Bauru, que já é uma casa para mim, né? Estou muito feliz aqui. Entrevista aí com a Tiffany, foi uma surpresa para você? O vôlei Bauru inovou? Você acha que foi um ponto positivo? Foi uma inovação, foi um tiraço, até mesmo em termos de marketing, né, da equipe bauruense, mas mais do que isso, foi um lado social importante. Foi uma quebra de paradigma gigantesca e vale muito ser exaltado e talvez tenha sido um ponto alto da equipe neste ano.
Só que o Vôlei Bauru também não trouxe só a Tiffany e a Paula Pequeno, né, Fran? A gente tem outro destaque, né, gente? Um destaque que é muito comentado aqui na TVC. Mas até fazer contextualizar, o pessoal fica brincando. Mas a Brenda Castilho saiu da equipe, ela tinha proposta em cima da mesa, mas ela, por questões familiares, ela falava que queria aguardar, e no final a gente acabou descobrindo que ela estava tentando ficar grávida. Ela queria ser mamãe. Só que a equipe bauruense ficou nessa, eu preciso decidir logo quem vai ser minha líbero titular. A Brenda não dava resposta, estava com o contrato na mão, o agente dela falava que os valores estavam certos, só que a Brenda não assinava o contrato. A equipe bauruense agiu rápido no mercado, teve uma ótima contratação, na minha opinião, trouxe a líbero porto-riquenha Chara Venegas. Vamos ver a entrevista com a Chara, então, que é destaque na Superliga. Llegué hace como 3 días a Brasil, me han recibido muy bien, estoy bien contenta con el público. Tenemos muchas expectativas este año, practicamos todos los días doble sección para seguir mejorando como equipo, así que vamos aquí a la Superliga y a la Copa a darlo todo. Bueno, es la primera vez que salgo al extranjero a jugar, he jugado internacionalmente, jugué las Olimpiadas en Río de Janeiro con Puerto Rico, tengo bastante experiencia internacional, no con un club afuera, pero gracias a Dios las nenas me han tratado súper bien, los coaches, el staff, el dueño, todo el mundo, la fanaticada, y me siento como en casa aquí. A Chara Venegas le envío un abrazo a TVC Sportaman. Bye. Bom, elenco montado, tivemos a saída dos irmãos Kiviek, né? Exato, os irmãos Kiviek seriam os técnicos da equipe, diferentemente do que o pessoal fala aí, que viu que a barca não era boa e saiu. Não foi nada disso, né? Na verdade, a seleção da República Dominicana teria um calendário maior. E diferentemente do que a seleção peruana fez com o Luiz Omar de Moura de Osasco, que liberou um tempo do Luiz Omar para o início do Paulista, a equipe de Osasco, ou a República Dominicana não ia fazer isso. Só ia liberar os irmãos Kiviek em novembro. Aí o voleibol falou, não, Kiviek, não dá. Você não pode deixar 4 meses órfão. Sai Aí Kiviek. acabaram, saíram e teve a efetivação do Bonato. Sai Kiviek, entra Bonato. Vamos olhar? Boa tarde. Primeiro passo que eu me sinto assim como se eu nunca tivesse saído de Bauru. Porque eu vim a primeira vez e quando eu saí logo em seguida com o Chico foi um projeto que a gente tinha com o Reinaldo. Surgiu uma possibilidade de me dirigir um time, eu fui. No segundo momento que eu fui para Rio do Sul também, foi a mesma situação. Nós entendemos que seria bom para mim dirigir uma equipe, então isso foi muito importante. E agora acompanhando o trabalho do Marcos e do Fabiano, é muito bacana, que a gente quer dar sequência nesse trabalho. O passo mais importante é esse, e as pessoas entenderem que o Fernando hoje é um funcionário do Vôlei Bauru. Então hoje estou comandando a equipe, né? E com muito prazer, com muita dedicação, e dar sequência no trabalho que o Marcos e o Fabiano vinham fazendo. Acho que isso é mais importante esclarecer. Fred, tá aí a palavra do Fernando Bonato, que chegou na equipe bauruense e tentou implementar uma filosofia nova, está tentando implementar uma filosofia nova de voleibol. A gente vê em alguns momentos essa filosofia sendo bem implementada, esse modo de jogo funcionar, só que ele está sofrendo muito com algumas situações. A Paula Pequeno, por exemplo, ficou de fora em momentos importantes por conta de lesão. Teve a situação da Gabi, que é algo que precisa ser explicado com um pouco mais de tempo, coisa que a gente não tem hoje, mas a Gabi, por exemplo, ainda não estreou na equipe, e era uma jogadora que justamente nesse momento seria de fundamental importância, ainda não conseguiu jogar com o que se acredita-se no papel tenha de melhor, então a equipe está sofrendo muito. No Paulista ficou de fora da final, que era o objetivo da equipe, acabou perdendo para Osasco a semifinal, mas fez bom, principalmente o jogo lá em Osasco, muito bom. Na panela ficou devendo muito e acabou ficando com a terceira colocação na competição, que é ok. É ok para a quarta colocação na competição, que é ok. Aí na Superliga a equipe está devendo muito, não está conseguindo jogar. E vamos ver agora nesse segundo turno, que começa amanhã, frente à equipe do Pinheiros,
se o Fernando Bonato vai conseguir dar dinâmica que ele quer dar para a equipe. Vamos ver agora se ele vai voltar com a Palácios e a Paula Pequeno na linha de passe, com a Tiffany na saída de rede para ter melhores voos. Bom, novo ano, novos projetos para o vôlei Bauru, né? A gente tem a entrevista com o SCAF, que acabou anunciando a parceria com o SESI, o vôlei Bauru, e falando um pouquinho também da construção do novo ginásio tão esperado para Bauru. O SESI Vôlei Bauru vai nascer, essa união vai nascer a partir de fevereiro com o time de base. Hoje o SESI tem o treinamento de base em Santo André e vai transferir para Bauru a partir de fevereiro. E depois, a partir de maio, quando terminar a Superliga, esta Superliga, a partir de maio nós vamos iniciar junto já o SESI Vôlei Bauru. Um orçamento, nós vamos juntar orçamentos. O vôlei Bauru tem um orçamento, o SESI tem um orçamento no vôlei feminino, no time de base e no vôlei no time de rendimento. Nós vamos juntar os dois orçamentos, isso dá em torno de 5 milhões de reais e a partir do ano próximo, a partir de fevereiro, já vamos começar a investir no time de base. E, enfim, será uma união de orçamentos e uma união de esforços e uma busca de sinergia para termos o time mais competitivo possível. No SESI Horto, no Horto, que em breve terá como patrono o professor Duda, né? E lá será o ginásio. Nós vamos desenvolver um projeto imediatamente, espero no primeiro semestre do ano que vem ter esse projeto pronto e no segundo semestre talvez estar iniciando essa obra. Vamos colocar um prazo de final de 2019 termos esse ginásio pronto no SESI do Horto. Bom, encerrando então essa retrospectiva, né, com o vôlei Bauru, vamos desejar boa sorte para as meninas que se recuperem nesse campeonato e vamos torcer para o ginásio sair, né, Lanzoni? Não, com certeza. Falando do time, eu acho que tem tudo para melhorar, porque o nível de voleibol que vem apresentando não é o nível que essa equipe pode mostrar. Falando sobre o ginásio, a gente espera, como o SCAF disse, que em 2019 o ginásio lá do SESI Horto Florestal, que levará o nome do professor Duda Trevisan, esteja pronto, porque seria uma importante conquista para a cidade bauruense. Vamos falar do basquete agora, gente. O que ano, hein? Esporte, ótimo ano, hein? Não é à toa que a gente deixou por último. Vamos ver um vídeo então com a matéria da retrospectiva da temporada. A temporada 2016-2017 do NBB começou no dia 5 de novembro do ano passado. O Gocil Bauru Basquete estava ansioso e com receio. Muitas dúvidas pairavam sobre a equipe que no ano anterior havia ficado em segundo lugar. Seu primeiro adversário não poderia ter sido outro. Para trazer um fantasma do passado de volta, ele enfrentou o desafiador Flamengo. O resultado não foi o que a torcida esperava, e quando o placar anunciou 97-100, ficou uma pergunta: o que esperar dessa temporada? Os torcedores temiam pelo pior, já que o time havia perdido seu maior patrocínio. As especulações a respeito de baixas na equipe eram grandes, mas o time seguiu, sem pensar no passado e sem olhar para as dificuldades. O campeonato foi em frente e a equipe do Bauru Basquete encontrou muitas dificuldades pelo caminho. Além das baixas que realmente aconteceram, os jogadores estavam se recuperando da decepção por não disputar a Liga das Américas. As peças-chave da equipe estavam se modificando e o time voltando a se entrosar. O momento era de persistir e não desistir. O time mostrou força e superação. Com determinação e muita garra, o Gocil Bauru começou a temporada sem figurar entre os grandes favoritos, mas se superou. Durante a fase de classificação, foram 28 jogos, sendo 18 vitórias e a quinta melhor campanha. Nas oitavas de final, um verdadeiro passeio sobre o time do Macaé. 3-0. E a classificação garantida para as quartas de final.
Bom, vimos aí então uma pequena retrospectiva até as oitavas de final, né? Onde Bauru, foi o ano que o Bauru não era favorito, né? Não era aquele favorito, mas não dava para descartar, até porque todo mundo sabia que o elenco contém Alex Garcia, Jefferson, Léo Mendel, e começou com o Rafael Hetzheimer, não dava para descartar. Aí o Rafael Hetzheimer vai embora no meio da temporada. Todo mundo ali achou, Bauru vai dar um tanque, como diria na NBA, mas não existe draft para dar o tanque. Por isso o Bauru não desistiu não da sua campanha. E apesar do Hetzheimer ser um cara sensacional, um cara que tem um nível de basquete excelente e está sendo muito importante nessa nova temporada, foi um ponto que o Demetrius conseguiu unir a equipe e falar, gente, a gente só vai ser campeão, a gente só vai conseguir render o que a gente pode se a gente tiver o DNA como nosso ponto forte, o DNA defensivo como nosso ponto forte. E foi aí que o Bauru criou uma nova identidade de jogo que acabou fazendo que a equipe chegasse nas quartas de finais frente a Brasília com muita força. Chegou com muita força, fez 3-1 e a gente vai ver as entrevistas pós-jogo com Jefferson, Léo Mendel e o Demetrius falando da vitória. Nosso time está bem focado, sabendo dos nossos objetivos, sabendo o que a gente quer, e agora o próximo passo é a gente ir para uma final. Mas cabeça no lugar, o próximo adversário que vai vir é o Pinheiros ou o Flamengo, são duas equipes muito fortes e merecem todo o respeito, então vamos continuar com a cabeça no lugar que está dando certo. A gente demonstrou mais uma vez que a gente é um time, muitas adversidades, jogadores que se foram, outros que chegaram, mas a gente confiou no trabalho, a gente está unido e agora vamos com a cabeça boa para as semifinais. Quando a gente entra no playoff, você não pode ter desgaste emocional nem na derrota e nem na vitória. Então nós perdemos o primeiro jogo aqui e mesmo assim a equipe acreditou e continua acreditando. Foi onde nós ganhamos 2 jogos lá, com uma defesa bem forte, bem consistente, e hoje nós conseguimos virar aqui. Então fechar uma série importante que vai nos dando moral para uma semifinal. Bom, galera, depois veio o Pinheiros, aquela pedra no sapato, a bandeirinha, né, Lanzoni? Não só a bandeirinha, o Holloway jogando muito, o Demetrius só foi conseguir arrumar o jeito de marcar o Holloway no intervalo do jogo 3 aqui na panela. Intervalo esse que tem que abrir um parênteses aqui na nossa análise, foi talvez o ponto da virada de todo o ano bauruense. Bauru estava perdendo para a equipe do Pinheiros, estava vendo a Viola. Gente, tinha gente indo embora nesse jogo. E assim, o Chilton foi de extrema importância nesse vestiário. Né? A gente ouvia de fora, ali na quadra, a gente ouvia o berreiro que estava dentro daquele vestiário. E ali a equipe acabou se ajustando, marcou muito bem o Holloway, fez um grande segundo tempo e aí começou o ponto de virada. A gente fez o primeiro ponto, fez o segundo ponto lá em São Paulo e no quinto jogo a gente mostrou pro time da capital paulista que só acaba com 3 vitórias, né? Gente, que virada! Vamos ver então as entrevistas com o Jaú, o Gui Deodato e o Demetrius falando dessa partida, né? Eu acho que foi fundamental isso, tanto para a equipe, conseguimos sair com a vitória nesse playoff todo, usando essa diversidade que poucos times têm. Pensando na série, como foi, sai de um 2-0, e isso mostra nosso valor, né? Psicologicamente a pressão foi grande e esse time suportou e foi muito além. Então parabéns para o nosso time e vamos em busca do título. Mas a gente vai ser mais que isso e esse ano a gente vai ser campeão. Foi um ano difícil desde a montagem da equipe, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente exaltar os jogadores, a maneira que eles se comportaram. Eles foram muito comprometidos, muito dedicados, treinando, acreditando. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, o jogador foi embora, machucou, lesionou e nós conseguimos como grupo, como time, nos fortalecendo durante a temporada e conquistamos um passaporte para a final importante demais. Nós não podemos confundir euforia com confiança, nós temos que manter a nossa confiança com o pé no chão e saber que vai ser um playoff muito duro contra o Paulistano, tem o mérito de estar numa final e com certeza a gente vai com uma confiança grande para jogar contra eles.
Bom, gente, vitória importantíssima, passo para final. Bauru que já tinha ido para 2 finais, né, ô Lanzoni? Era a terceira final e a primeira sem o Flamengo na sua frente. A gente foi chamado de Vasco, né? Só vice. Foi... E era a primeira vez que de fato era a equipe favorita ao título na final. Teve uma virada fantástica frente à equipe do Pinheiros. Eu lembro que o Globo Esporte chegou a fazer uma matéria falando que a final seria Pinheiros e Paulistano, quando estava 2-0 a série contra o Pinheiros. E aí acabou mostrando que, na verdade, basquete, playoff aqui no Brasil só acaba com 3. É isso aí, gente. Veio o Paulistano, né? Um time difícil que ninguém imaginou chegar na final, mas chegou forte, chegou estudado, né? Lucas Dias com grande temporada, uma equipe muito acertada pelo Gustavo de Conte, que deu um suador danado, mas fora isso não dá pra falar naquele jogo 2, foi um jogo que muita coisa aconteceu. E o Dema saiu muito irritado do jogo 2, jogo que fez o equipe paulistano sair com 2-0 na série. E o Dema reclamou muito da arbitragem. Gente, 2-0, Demetrios perdeu a cabeça, juiz apanhou, rolou de tudo. Vamos ver a entrevista com ele. Eu falo para ser punido ou eu falo para aguentar mais um ano? É duro. Eu acho que isso cabe ao departamento da liga em ver o porquê que as coisas não estão dando certo. Você não pode ter um critério no primeiro jogo, colocar 3 árbitros de um estilo, jogando na casa do adversário, e depois eles colocam 3 árbitros com estilo totalmente diferente para apitar aqui. Não pode, cara, não pode. Então isso aí, eu sei que não é a minha função, eu sei que não é a minha... Mas irrita porque não é o primeiro ano que acontece isso. E o ano passado nós fomos prejudicados, infelizmente não tiro o mérito do Flamengo não, mas do jeito que nós fomos prejudicados ano passado, acaba acontecendo a mesma coisa e é um trabalho, cara, é um trabalho do ano inteiro, entendeu? Então, infelizmente, esse departamento não tem critério. E aí dificulta para nós que estamos trabalhando todo dia aqui com muita seriedade. É jogo a jogo, nós temos que pensar um jogo de cada vez. A partir do momento que nós tivemos uma vitória na série, nós ganhamos 3 jogos seguidos. Foi assim com Brasília, foi assim com Pinheiros. E por isso que a gente tem que pensar jogo a jogo. Próximo jogo, ganhamos, nós vamos ter que buscar mais 2. Então é jogo a jogo que a gente tem que pensar assim. Bom, gente, Demetrios ferido, time ferido, mas o time se chamava Superação, né? Mas e o Demetrios falou uma coisa muito importante. Nesse playoff, Bauru teve essa qualidade. E quando achava o ponto da vitória num jogo, acabava passando como rolo compressor nos jogos seguintes. E no jogo 3 lá em Araraquara, soube neutralizar as principais peças da equipe do Paulistano. Uma coisa também precisa ser dita. Lucas Dias acabou saindo machucado desse jogo 3 lá, que acabou interferindo em muita atuação dele no jogo 4. Mas lá no jogo 4 eu falava pro pessoal, Paulistano perdeu a chance de matar o campeonato no jogo 3. Bauru agora vai vir com a faca na caveira, vai levar essa decisão para o Gigantão em Araraquara e vai sair campeão. E a equipe demonstrou um ótimo nível de jogo nessas 3 partidas. Jefferson Liga jogando fino na bola. O Jefferson, na minha opinião, foi o MVP do último NBB, diferentemente do que a Liga Nacional de Basquete pensa, porque acabou dando prêmio para o Holloway. Mas para mim o Jefferson foi o cara sensacional do jogo 3, 4 e 5. Outro destaque, não dá para falar, o Alex Garcia, que jogou também nessas 3 partidas, foi sensacional. Gente, vamos ver a matéria do último jogo, então, a matéria da final, que Bauru foi campeão, galera. Taça, né? Essa taça do NBB é nossa. Vamos rodar aí. You could be my one and only, I can be your one. Come on, let's take it slowly, I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before, how'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back. Vince, if you're lucky you could be my one and only, cause when I'm not with you, lost feels lonely.
nascimento é uma dádiva divina, mas antes da completa felicidade vem a dor, a preparação. Um ano inteiro de lutas diárias, de descobertas, trabalhando duro o corpo e a mente. Tudo que passamos nos deixou mais fortes, mais confiantes, e chegou a hora, aquela hora, em meio a tanta gente, tanto suor, as lágrimas vieram, e são lágrimas de alegria. Nasceu o campeão, o novo campeão do NBB. O que vimos nesse sábado com certeza será inesquecível. Poderia focar na parte técnica, mas como deixar de lado a emoção que tomou conta do gigantão, que podemos dizer que ficou pequeno para tanta alegria, tantas pessoas. Aquele time que antes contestado pelas mudanças técnicas, saída de algumas peças importantes no elenco, se reinventou e se encontrou na defesa. Se defendeu de críticas, de desconfianças, se defendeu dentro de quadra. Não à toa que foi a melhor defesa do campeonato. E o mais importante, não se acuou, foi para cima, lutou contra tudo e contra todos. Nesse último jogo, Bauru foi consciente que o título era logo ali. Era apenas mais um passo dos tantos que deram ao longo da caminhada. E assim se encerra mais um ciclo, mais uma temporada. A história se repetiu, mas com um final totalmente diferente, mais emocionante e com certeza muito mais feliz. E com a sensação de ter conquistado não somente o Brasil, mas o mundo. O universo é de vocês. Bem-vindos, campeões! Gente, que emoção, né, Lanzoni? Demais. Demais. Muito bom ver, dá vontade de ver toda hora. É um título que era muito esperado pela cidade e coroou o trabalho de muita gente séria. O Demetrios, na minha opinião, não merecia ter essa pencha de vice de novo, como já vinham querendo rotular. O Alex Derceu é um cara sensacional. O que o Jefferson fez essa temporada, após a saída do Rafael Ritzheimer, a maneira como ele se personalizou na equipe, foi algo fantástico. Até hoje eu defendo que, apesar dele ter ido para um rival, que é a equipe de Franca, até hoje, toda vez que ele vira para a panela de pressão, tem que ser feita assim uma homenagem, que o que esse cara fez no último NBB foi algo fantástico. Léo Mendel também foi super importante, principalmente no jogo 3, lá em Araraquara. O Gustavo de Conte chegou, inclusive, nos bastidores, até uma pequena discussão com o Léo Mendel, que foi um grande jogador também nesse jogo 3. É um título que vai ficar para a história, a campanha, e esse grupo é fantástico. GG, Valtinho, na hora do vamos ver, que não fez uma boa primeira fase, mas no playoffs, quando precisou, foi muito bem. É um grupo espetacular. O Jaú chegando com uma... Nem parece que é moleque, gente. O Jaú tem quase a minha idade, estava jogando com uma responsabilidade. Ele acabou com o Guilherme Giovannone nas quartas de finais. Na final contra o Paulistão teve um papel importantíssimo. Então, assim, é um grupo que vai ficar marcado para a história do basquetebol bauruense. E era o título mais esperado. A gente já tinha sido campeão num título mais importante que o NBB. A Liga das Américas é um título mais importante. Só que o NBB, querendo ou não, era a grande obsessão do projeto. E até que, enfim, o Bauru pode falar que após 3 finais, tem sim o seu título. Faltava esse, né? E só quem tava lá sabe a emoção até hoje, que a gente se arrepia, né, gente? Se arrepia, não gente. Tem como não se arrepiar, que foi um momento muito, muito bacana mesmo. Bom, passado esse momento, né, começam os trabalhos novamente. Jefferson foi embora, infelizmente. Sai Jefferson, sai Léo, chega Kendall Anthony, que é um jogador super importante. Mais pra frente chega Renan Maturiones agora,
É um elenco que monta a chegada do Rafael Hetzheimer, a Muito volta do Ret. Né? É um elenco que começa a dar caras que pode encaixar novamente. Teve, por exemplo, nessa semana, uma boa sequência de jogos. Para mim, fez um bom jogo frente a Mogi, apesar da derrota. Então, a gente começa a ver que o Dragão pode sim chegar mais para frente. E outro detalhe, agora falando da questão do projeto em si, a gente também tem que agradecer muito a Gocil, que foi a parceira na última temporada. E agora a Sandy é quem é a patrocinadora master da equipe. Tomara que a Sandy tenha também uma parceria duradoura com a equipe. Vamos esperar, né, que venha outro NBB. Tem Liga das Américas também, mês tem que Liga vem. Das Américas, primeira fase. O pessoal ouviu aonde, a primeira mão, a informação? Foi na TVC, gente. Que beleza, né? Primeira fase aqui em Bauru, como a gente adiantou. E pode ter mudança, viu, gente? A equipe do Guarulhos de Lara, que é da Venezuela, pode não participar da competição. Lembra ano passado que o Bauru, apesar de classificado, não pôde jogar a Liga das Américas por causa da punição da CBB? A Confederação Venezuelana está com o mesmo problema. E aí, até para fazer uma média, como o Brasil ficou impedido de jogar a última Liga das Américas, o que a FIBA América está falando? Se a Venezuela for mesmo punida, pode colocar, ao invés dos 2 representantes venezuelanos, 2 brasileiros. E aí nós podemos ter uma complicação a mais no nosso grupo. Então difícil. Foi importantíssima essa ação dos patrocinadores da equipe e da CEMEL Bauru de trazerem a primeira fase para cá, porque é um grupo complicado, viu, gente? Não é aquela moleza não, apesar de ser primeira fase, é um grupo que vai ser de extrema importância o fator casa para a equipe do Bauru Basquete. Bom, gente, eu vou mandar um abraço rapidinho ao pessoal que está acompanhando, a Claudineia Valdinei, o Gilson, a Laís, o Fábio Corbari também mandou um abraço. Deixa eu mandar um abraço para a dona Solange, que está acompanhando lá em São Paulo. Dona Solange, a senhora é o brilho do meu sol, dona Solange. Um forte abraço a você, a toda a galera. Mandar um abraço também ao pessoal do Gentleman's Club, a todo mundo. Deixa eu só fazer um agradecimento. Eu tenho que agradecer esse careca aqui, porque todo mundo sabe, eu quase saí, saí da Rádio Ouro Verde, acabei meu trabalho. E eu ia parar com tudo. Eu não parei porque esse cara aqui não deixou eu acabar com o meu sonho. Então, de coração, Marquinhos, obrigado mesmo. Fran, de coração, obrigado por ter me acolhido de uma maneira gigantesca. E obrigado a você, telespectador da TVC. Eu não podia terminar esse programa sem não falar isso. Gente, muito obrigada. Ano que vem tem mais. A gente está de férias, também a gente merece, né? Mas ano que vem tem mais e novidades para vocês, beleza? Um beijo, um abraço, feliz ano novo e até ano que vem. Tchau. Solange, tamo junto!